Glória a Deus, irmãos. Irmãos, pedi para vocês abrirem lá em 1 Coríntios 11. E nós vamos ler a partir do verso 17 até o verso 34. 1 Coríntios 11, do 17 a 34. Hoje dia de ceia, e nós vamos ser fortalecidos pela palavra de Deus, para que você venha ter uma semana ainda mais abençoada em nome de Jesus, para que a tua semana tenha sido boa, mas essa vai ser ainda melhor em nome de Jesus. A bênção do Senhor te seguirá, como diz, a palavra de Deus, quando nós andamos na presença dEle, a bênção do Senhor nos persegue, e em nome de Jesus é o que vai acontecer sobre as nossas vidas. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17. Todo mundo conseguiu achar? Amém? E vai dizer então assim a palavra de Deus: entretanto nisto vou dizer que não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são culpados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, quando um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e os humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Ah, certamente que não, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muito fracos, doentes e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados como o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instrução a vocês. Até aí, meus irmãos. Jesus, obrigado pela tua palavra. Fala com a gente. Haja o mover, ó Pai, do teu Espírito Santo, movendo-se entre nós, trazendo cura, Pai, trazendo restauração, nos chamando para mais perto do Senhor, tirando engano da nossa mente, Pai, aquilo que está tentando nos enganar, nos afastar de Ti, nós repreendemos em Teu nome. Chama-nos para perto, ó Pai, nessa manhã, e eu te peço, Pai, que assim venha acontecer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu sei que essa frase, fazer isso em memória de mim, nós já somos tempo em igreja, nós estamos muito acostumados, já ouvimos, estamos inclusive acostumados com todo o ritual da ceia.
da qual nós celebramos, igrejas batistas celebram uma vez por mês. Tem igrejas que celebram uma vez por ano, outras uma vez a cada 6 meses, tem outras que celebram todo domingo. A questão não é aquilo, o tempo que nós vamos celebrar a ceia. A questão, irmão, se nós estamos discernindo aquilo que nós estamos fazendo ou não. Nessa igreja da qual nós lemos o texto, essa igreja, ela não estava mais discernindo o corpo, eles faziam, eles estavam exatamente obedecendo aquilo que o apóstolo tinha ensinado eles a fazer, mas eles tinham perdido o foco. E eu fico pensando como é fácil nós perdermos o foco. Por isso que a palavra de Deus, o apóstolo vai dizer: olha, eu deixo as coisas para trás e prossigo para o alto. Que o apóstolo está dizendo: eu não quero perder o foco. No outro texto, o apóstolo vai dizer também: olha, eu esmurro o meu próprio corpo, para que eu pregando a palavra, eu mesmo não venha me perder, não seja condenado. Temos que ter essa preocupação de estarmos aqui, de estarmos lá fora como igreja do Senhor, sem a gente se perder. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu acho muito fácil se perder. É muito fácil se distrair. É muito fácil a gente, no decorrer do dia a dia, ou até mesmo aqui dentro, a gente agir como se não conhecesse a Jesus. Já aconteceu isso com você? E de repente você teve uma atitude, falou, agiu, reagiu, e depois você parou para pensar e falou: uau, que derrota, que atitude horrorosa que eu acabei de ter. Nós não podemos, irmãos, eu sinto que os cultos, a dinâmica, muitas vezes ela é muito parecida, mas nós não podemos perder o foco de forma alguma. Nesse texto que nós lemos, a partir do versículo 17, o apóstolo vai dizer: olha, eu não posso elogiar, pois a reunião de vocês faz mais mal do que bem. E aqui é uma chamada de atenção para nós, e eu acho que nós podemos aprender muito com essa frase. A pergunta que eu dou da gente ler essa frase é: e as nossas reuniões? Vamos agora, presta atenção, vamos parar para pensar no nosso culto. Já estamos nos reunindo aqui já faz uns meses. Falando nisso, dia 2 agora de abril, a gente vai ser às 6, a gente vai mudar o culto para 6, vai ter também reuniões às 10, mas eu mudo o culto para 6. E a gente vai então começar aí uma nova jornada. E aí a gente, irmão, já chama, vai ser a abertura oficial da igreja, né? Então a gente já está chamando uma banda, né? Vai ter uma programação toda especial, dia 2 agora de abril. Irmãos, voltando, nós estamos aqui há alguns tempos, e as nossas reuniões? Como as pessoas vêm, entram, percebem, estão saindo abençoadas? Sabe que nesse sentido a gente pode empurrar esta responsabilidade para pastores e líderes. A responsabilidade é do pastor. Mas nesse texto aqui, irmãos, eu não sei se o pastor aqui tinha perdido, fala, o foco, mas a igreja tinha perdido o foco. A questão, irmãos, a responsabilidade é toda nossa. De certa forma, até o pastor, ele não conseguiu trazer a igreja novamente. O apóstolo interviu. E as nossas reuniões? E o nosso proceder? E as nossas atitudes aqui dentro? Como a gente recebe quem visita? Como a gente recebe o nosso irmão que está vindo? Como a gente realmente, o nosso olhar aqui tem que mudar, para que a nossa reunião não venha fazer mal, mas fazer bem. Quando ele diz aí no versículo 18, olha, eu estou ouvindo o que está acontecendo, irmãos, que a galera já começou a ouvir nesse bairro. O que o pessoal olha para nós, e a palavra de Deus vai dizer que nós somos cartas de Cristo, como as pessoas estão lendo a gente, como as pessoas nos lêem, lá no trabalho, em casa, em família. Muitas vezes, irmãos, a gente se perde em casa, em família, pelos filhos, tendo atitudes assim, extremamente exageradas.
perante a esposa, perante o cônjuge, e a gente se perde. Como estamos na escola, aqui, poxa, aqui todo mundo, tal, glória a Deus, aí chega na escola, lá na faculdade, como a gente está sendo lido, como galera legal, olha, está vindo aí um rapaz de Deus, um garoto de Deus, uma menina de Deus, eles olham para nós e falam, olha, não vai na igreja, né? Mas olha, quando sai da igreja, como estamos lidos, as pessoas nos leem. Aqui o texto vai dizer sobre divisões. Olha como o inimigo muitas vezes vamos trazendo contendas, e ao invés da gente construir pontes, a gente constrói muros. Eu já errei muito nisso, construí já muitos muros, muito bravo, muito genioso, muito amargurado, muito rancoroso, é uma marca, até que verdadeiramente eu fui até Jesus. Jesus, eu não quero mais isso. Eu quero construir pontes, eu quero me aproximar de pessoas. Quem constrói muros, irmãos, acaba sozinho. A pessoa se isola tanto, ela passa a não confiar tanto em ninguém, que acaba só. E eu e você não somos chamados para ser assim. Não foi para isso que o nosso Senhor veio. Somos chamados para construir pontes. Quais são as pessoas que nós precisamos construir pontes nessa manhã? E aí a reunião aqui vai dizer no versículo 20 que a galera ia para comer. Sabe que aqui na igreja, irmãos, não dá para matar muito a fome com esta pequena porção que é nada, né? Isso aqui não mata a fome, isso aqui não. Eu fico na dúvida se a pessoa que comer precisa escovar o dente depois, né? Porque é pequenininho o pão, não é verdade? Pequenininho, você nem mastiga, você engole. O costume era outro, a pessoa ia. Tinha pão, tinha vinho, e o cara pensava, né? Eu vou de jejum, já sei que a gente faz, eu vou de jejum, porque hoje eu vou comer muito na igreja, tem pão. Crianças, leva todo mundo, leva que hoje nós vamos comer pão. E olha, ainda imagino, né? As meninas chegando e falando assim, olha, come bastante, que hoje não vai ter almoço. Eu não vou fazer almoço, come na igreja e come se não tivesse amanhã. Irmãos, comeram. Aí a galera chegava, o pessoal que chega mais atrasado, sempre tem uma galera, não é verdade? Que chega, né, mais atrasado e tal. E aí quando o pessoal chegava, já não tinha mais nada. Cadê a ceia? Ah, meu irmão, você chegou fora do horário, a gente já comeu tudo. Imagina, irmãos, o pessoal de repente chegando mais cedo, só para comer. E não para participar, esqueceu-se aquilo que Jesus fez na cruz, esqueceu-se totalmente. E aqui é o nosso desafio também. Talvez, irmãos, nos nossos tempos, não vai ser uma questão de vir para comer, mas o nosso olhar para o outro, aqui dentro, em casa, e lá fora, no trabalho, na escola, na comunidade, a gente pode começar a se preocupar mais com a gente e esquecer o outro. Existe, irmãos, no nosso tempo, isso é coisa de agora, nós estamos sendo bombardeados para nós nos tornarmos pessoas mais individualistas e mais egoístas. O mundo tem que rolar ao nosso redor, tanto que quando alguém não faz aquilo que nós queremos que ela faça, a gente acha um absurdo. Como pode? Eu ouvi, irmãos, o pastor comentando, olha o absurdo, mas é real, que a pessoa estava indo na igreja, e aí a igreja tinha uma tendência em fazer cachorro quente, coisas do gênero no final do culto. A pessoa saiu da igreja, porque a marca do ketchup não era o que ela queria. Ela falou, eu quero ketchup tal. Foi uma vez, permaneceu outro. Foi de novo, não colocar a marca dela, não quis mais nesse lugar. Que absurdo, estou falando que é para mudar, como vocês não mudam. Olha o que ponto, irmãos, nós estamos chegando. É o ponto de, se a coisa não vai muito da forma que eu quero, eu mudo rapidamente. Individualismo, egoísmo, voltarmos para nós mesmos. E é óbvio que isso, irmãos, vai trazer também, a gente tem que vigiar.
casamento, vai trazer impacto no trabalho, no relacionamento com filhos. Irmãos, traz impacto. Se nós não vigiarmos, somos bombardeados. Propagandas, redes sociais, séries, filmes são voltados para que nós venhamos acreditar que nós somos o centro do universo. Nós não somos o centro do universo. O centro do universo é Jesus. Tudo foi feito para Ele e é voltado para Ele. Não somos nós. Mas me parece que nós estamos perdendo o foco, até mesmo dentro das igrejas. Precisamos ficar atentos para não cair nisso. Então, irmãos, dá uma boa olhada agora ao teu redor. Quantas pessoas você não chegou hoje? Agora eu vou te dar essa oportunidade. Vira para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Dá uma olhadinha que a gente está aí. E muitas vezes, irmãos, a gente entra, a gente não percebe. Pessoas entram tristes, saem mais tristes e não recebem uma oração. Será, irmãos, que é isso? Pessoas entram e saem da igreja como se estivesse entrando e saindo do teatro, entrando e saindo da sala do cinema. Hoje eu achei legal, hoje eu não achei legal. E aí, irmãos, a questão é, aqui não é sala de cinema, a gente não tem que achar nem legal e não legal, porque o culto não é para nós. O culto é para o Senhor. A questão é a nossa oferta a Deus, é a nossa dedicação ao Senhor, é aquilo que nós podemos e devemos entregar para Ele. Então não importa se está lotado, se não está lotado, é a tua entrega. Onde tiver 2 ou 3, Jesus fala, e eu estarei. E aí a gente precisa então começar a repensar. Em memória de mim, quando você pensa nesse versículo que vem à mente, vocês lembram de Jesus? Um pouco antes de ser crucificado, ele pega um pão e ele fala: olha, isso aqui simboliza o meu corpo, que vai ser maltratado daqui a pouco. Ele pega o cálice e fala: olha, isso aqui é o sangue que eu vou derramar daqui a pouco. Irmãos, imagine, irmãos, isso para quem, esta frase, para quem depois foi celebrada a primeira ceia, depois que Jesus faleceu, depois que Jesus morreu na cruz, depois que Jesus morreu e ressuscitou, mas ele morreu na cruz. Imagina o impacto que isso trazia na primeira igreja, quando eles falavam: isso é o meu corpo. Olha, Jesus falou que isso aqui é o corpo dele. Olha, Jesus falou que isso aqui é o sangue dele. E a gente não pode perder o foco. E eu e você também não podemos perder. Então tem, irmãos, algumas verdades que nós temos que lembrar. Primeira verdade, por gentileza, irmão. Jesus veio por amor a nós. A Bíblia vai dizer então, irmãos, em João 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Testemunho de João. João escrevendo o Evangelho, falando: olha, a palavra, porque a palavra, irmãos, aquele que tinha sido prometido. Lembre-se que ali no Velho Testamento, Jesus, desde o começo, do Pentateuco até os profetas, sendo anunciado: vai vir o Messias, vai vir o Redentor, vai vir o Salvador, vai vir o Cordeiro de Deus. E João está dizendo: ele veio e ele tornou-se carne, viveu entre nós. João dizendo: olha, eu vi, eu comi com ele, eu dormi ao lado do Senhor, eu vi o Senhor fazendo milagres, pessoas sendo curadas, pessoas ressuscitando, eu vi. Nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. A gente olhou para Jesus e viu Deus no nosso meio. O texto vai dizer aí no primeiro versículo: tabernaculou-se, andou no nosso meio, cheio de graça e de verdade. Ele andou, Deus andando no nosso meio. Mas João dizendo: olha, ele era tão simples, ele era tão cheio de amor. Ele abraçou pessoas que ninguém abraçava, chamou crianças para perto, numa época em que a galera não chamava a criança para perto. Conversou com mulheres, numa época em que não se conversava com mulheres. Conversou com o samaritano em época em que não se conversava com o samaritano. Conversou com o pobre, conversou com o rico, conversou com o líder religioso, conversou com todos, cheio de graça e cheio de verdade. Ele não somente foi amoroso, mas ele não perdeu a essência, ele foi cheio de graça, cheio de verdade.
E isso aqui nós não podemos esquecer agora. E nós vamos celebrar a ceia, mas não podemos esquecer isso durante a semana. Jesus veio, lá em Filipenses vai dizer também, que Ele deixou a sua glória. Para pensar, céus, irmãos, glória, por amor a nós, esvaziou-se a si mesmo, tornou-se carne como nós, sabendo que no final Ele iria para a cruz. Em Hebreus vai dizer, Ele foi obediente até a morte. Jesus, por amor a nós, lá em João 3,16 vai dizer que Deus amou, por isso enviou Jesus, porque havia, irmãos, uma questão do pecado para ser resolvida. Lembre-se, lá em Gênesis 3, Eva falha, Adão falha, pecado entra na humanidade. E aí, irmãos, o mundo, rapidamente, se você for ler o livro de Gênesis, rapidamente vira uma grande bagunça, o homem se perde totalmente no pecado. Mas desde ali no começo, Deus falando, olha, vai vir Jesus, e Ele vai resgatar a gente, olha, vai resgatar vocês do pecado. Por isso Jesus veio, irmãos. Havia uma grande questão em relação aos nossos pecados, mas cheio de graça, de verdade. Agora nós somos chamados, irmãos, para sermos o mundo e sol da terra. Agimos também cheio de graça, cheio de verdade. Eu e você, como discípulos de Jesus, temos que olhar para Ele. Por isso, irmãos, falo para vocês, estudem a palavra, para que a gente venha olhar para Ele, para que a nossa vida seja influenciada pela palavra de Deus, para que a gente venha lá fora sermos assim como Jesus. Esta é a proposta, que eu e vocês sejamos pequenos cristos, discípulos do Senhor, onde a gente estiver. E aqui eu não estou falando, irmãos, de uma perfeição. Jesus sabia que a gente estava sujeito a falhas, mas de uma vida quebrantada, uma vida na presença dEle, de uma vida que olha para o outro, uma vida que verdadeiramente vai fazer aquilo que o Senhor está pedindo para fazer, de uma vida quebrantada na presença dEle, cheio de graça, cheio de verdade. Quando vocês olham que Jesus veio, gostaria que vocês pensassem, como Ele viveu aqui? A palavra de Deus vai deixar claro, que eu dizia muito da palavra, claro, uma vida de oração. Como está a nossa vida de oração? Quero falar mais sobre isso no próximo domingo. Como está a nossa vida de oração, irmãos? Às vezes, irmãos, a gente esquece tanto aquilo que Jesus fez, que a gente faz orações rapidinhas, protocolares. Será que é isso? Será que assim está sendo marcada a nossa vida? Nessa questão, irmãos, até dizer para vocês, dentro do testemunho que eu dei a vocês, a quase morte, como isso mudou a minha forma de ver. Quase morri, como mudou a minha forma de ver a oração, de ver a vida, de ver sobre a leitura, de ver. Porque eu pensei ali, irmãos, em alguns momentos, eu pensei, se eu tivesse ali morrido, vai ser então as marcas, como eu chegaria ali nos céus. Me fez pensar. Então Jesus veio porque nos ama. A questão que nos ama, isso é importante. No mundo de tanta acusação, de tanta performance, de um mundo que nos exige tanto, é tão bom saber que Ele nos ama da forma que nós somos. Entretanto, Ele nos ama para nos transformar também. Vinde como está, mas seja transformado. Não é para permanecer o mesmo, é para ser transformado. Andar com Ele nos leva a isso. Uma outra questão, uma outra verdade, então, Jesus morreu por nossos pecados. Aqui tem uma parte, irmãos, que parece que está sendo menos falada nos nossos dias. A gente gosta muito agora, está sendo uma releitura, né, às vezes, nos nossos dias, e uma questão somente de quem nós somos em Cristo. Mas para entender e fazer corretamente quem nós somos em Cristo, precisamos entender que Jesus morreu por nossos pecados, porque senão, irmãos, a gente pula tudo e já vai querendo já benefícios. Quero ser cheio do Espírito Santo, quero ser usado por Deus, quero falar em línguas, quero ter dons, quero ter uma vida abençoada. Tudo começa aqui. Jesus morreu por meu pecado e pelo teu pecado, nos amou ao ponto de vir. E olha o que vai dizer,
pois que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu por nossos pecados. O apóstolo dizendo: olha, eu passei isso para vocês, dizendo inclusive para essa mesma igreja aqui em Coríntios. Essa parte que eu recebi, versículo 23, que nós lemos também vai falar: o que eu recebi do Senhor eu transmiti. Sabe o que o apóstolo está dizendo? Eu os ensinei corretamente. Por que vocês estão se perdendo? Irmãos, não é uma questão de vir e ouvir uma palestra, é permitir-se ser transformado pela palavra de Deus. É permitir. É permitir, irmãos, deixar a palavra entrar. É permitir-se olhar-se um pouquinho para dentro. E olhar e chorar pelos próprios pecados. Em Tiago vai dizer isso: chorar, lamentar pelos seus pecados. Irmãos, estou vivendo dias tal qual, particularmente, ando chorando muito pelos meus pecados, coisas que eu não fazia antes. E os convido, irmãos, a ter esse encontro, chorar e falar: Deus, eu não acredito. Olha quanta coisa eu ainda estou carregando. Já parou para pensar nisso? Quantas coisas às vezes nós estamos carregando dentro de nós, para que a gente, irmãos, como está dizendo aqui no versículo 22, de repente o nosso proceder despreza e humilha a igreja de Deus, humilha o Senhor. Nós, irmãos, precisamos hoje lembrar: Cristo morreu. Por que, irmãos, Cristo morreu? Lá em Romanos vai dizer: se ele, Jesus, veio e abragou a ira de Deus. Nós entendermos como Deus detesta o pecado. Abragou a ira de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz acalmou Deus. Por isso que o termo também vai dizer ira de Deus. E eu e você, irmãos, temos que ter esta ciência que os nossos pecados nos afastam do Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer: ande em santidade, confesse seus pecados. O salmista vai dizer, Davi vai dizer: olha, quem vai estar na tua presença, Deus? Aqueles que têm mão limpa, coração limpo, aquele que é honesto daquilo que faz. Davi está falando: Deus, eu quero ser esse homem, eu quero estar na tua presença. Quem de nós aqui deseja subir o monte do Senhor e estar na presença dele? Às vezes nós queremos, mas está disposto a pagar o preço do arrependimento e de se humilhar na presença dele? Pois recebi do Senhor, em memória de mim, em memória do Senhor, irmãos, é isso. Lembrar que Jesus veio morrer por nossos pecados, e isso tem que trazer impacto no nosso dia a dia. Isso tem que me levar a olhar para o outro com muito mais misericórdia. Vivemos uma época de acusação. E aí daquele que erra. Trabalho, ai de quem erra no trabalho. Não acredito que a pessoa fez isso. Ai de quem erra muitas vezes dentro da nossa casa. Não é? Ai de quem erra aqui dentro. Às vezes a sensação que me dá, irmãos, é um verdadeiro Big Brother. Errou, está fora, você está eliminado da casa. Não é isso que o Senhor nos ensina. E eu quero dizer para você: se errou, você não vai ser eliminado da casa, porque você está na casa exatamente para ser tratado na casa. E às vezes nós repelimos e afastamos. Não é isso que o Senhor nos ensina. Aqui não é questão, irmãos, de volta a dizer, de performance. Uma igreja de oportunidade, uma igreja que quer ver você servindo, quer ver você sendo desafiado. Não é uma igreja onde toca-se profissionais, nem buscamos isso, ou qualquer outro departamento. Igreja de oportunidades, onde você pode servir ao Senhor, porque Jesus não chamou profissionais, Jesus chamou pescadores para virar pescadores de homens. Ele trabalhou nessas pessoas, ele desenvolveu. Então, irmãos, em nome de Jesus, quais são os pecados que nós precisamos confessar? E nesse momento vem da Caleb. O irmão Alex
Nós vamos fazer hoje diferente. O irmão Ale vai estar servindo a ceia. E eu gostaria exatamente agora nessa questão de pecados, antes da gente dar sequência, eu gostaria que você fechasse os olhos. Já pediu perdão ao Senhor pelos seus pecados hoje? Se você saiu daqui já com essa lição, já valeu. Todos os dias. Às vezes, vários momentos do dia. Você não pode esperar o dia todo para pedir perdão só no final. Todos os dias. E eu gostaria que você fizesse isso agora. Davi ele era bem usado nisso ao dizer: Jesus, sonda o meu coração. Davi dizia: Senhor, sonda-me e vê se aí tem algum caminho errado, para que eu venha andar no caminho eterno. Vamos fazer isso agora? Então, ora, é uma questão que só você pode fazer. Peça para o Senhor ver pensamentos, sentimentos, relacionamentos. Se você está andando de uma forma humilde, ou está sendo extremamente soberbo, arrogante, voltado para si mesmo, está sendo mal, está sendo cruel com pessoas. Conseguimos fazer isso hoje? Olha, para Jesus me som, quais são os pecados? Pornografia, pecados sexuais, que nós precisamos abandonarmos. Violência, abandona agora, abandona. Pessoas que você precisa perdoar, e você fica aí carregando, justificando, até quando, irmãos? Vamos fazer isso. Jesus morreu por nós, por esses pecados que nós estamos confessando agora. Jesus, eu oro a Ti. A Tua palavra fala: se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel para nos perdoar. Faça isso agora. A Tua palavra diz, ó Pai, que nossos pecados nos afastam de Ti. Mas nessa manhã, agora, eu oro a Ti, ó Pai, que o Senhor lance nossos pecados nas profundezas do mar, como disse o profeta Miqueias. Que nada venha nos afastar do Senhor, que haja relacionamentos com o Senhor nesta manhã sendo restaurados. Tira a acusação, tira o peso, tira a culpa, e haja o Teu amor, porque às vezes, Pai, nós falamos do Teu amor, mas tanta gente aí sentada não sentindo nada. Mas eu te peço nessa manhã que o Teu amor, ó Pai, venha nos invadir, venha nos abraçar, mais o Teu amor, mais o Teu perdão nessa manhã, em nome de Jesus. Ale, pode passar, por gentileza. E nós vamos então, ali vai passar, e nós vamos celebrar então. Pode colocar o louvor, por gentileza? Aí nós voltamos. Ale, só me libera aqui depois. E em nome de Jesus. E em nome de Jesus. Eu gostaria que nós continuássemos a nos aproximar do Senhor. Deus enviou
Agora vamos orar novamente. Então, a sua vida não está na mão de Jesus, desse Deus vivo. Então, te desafio, irmãos, antes de nós participarmos, por esse Deus que me amou e te amou, e por isso nós podemos amá-lo. Confesse o que precisa ser confessado. Mude de vida. Às vezes nós talvez estejamos permitindo muito mundanismo entrar nos nossos corações. Talvez craques em séries e péssimos de Bíblia. Precisamos desse abibliamento nos nossos dias.
craques em escalação de time de futebol, péssimos em Bíblia, craques em conhecimento de muita coisa desse mundo, não perde o noticiário, mas se afasta da palavra. A gente, irmãos, temos que nessa manhã tomar uma posição como Maria falou. Entre Marta e Maria, Marta preocupada com tudo, mas não conseguia sentar aos pés de Jesus. Maria sentou. Então vamos orar sobre isso. Jesus, nós não queremos, Senhor, ser moldados no mundo. Não somos chamados para isso. Mas nos ajude, Pai. Diz aqui, Senhor, no texto que nós estamos estudando, que essa igreja, eles começaram a agir, Senhor, esqueceram o que Jesus fez na cruz, e nós não queremos esquecer. Pai, nós estamos no começo da igreja. Se a gente começar certo, Pai, a gente vai certo. Agora, se a gente começar errado também, Senhor, a gente vai se tornar como qualquer outro. Não é isso que a gente quer. Pai amado, a gente quer se voltar para as Escrituras. A gente quer ser um povo aqui, Pai, um povo que ama o Senhor. Um povo, Pai, que olha para si mesmo e confessa pecados. Um povo que ama, Pai, um povo que enxerga, Pai. E eu te peço, Deus, que assim venha acontecer, em nome de Jesus. E o texto vai dizer que nós já lemos: pois recebi do Senhor, que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Comamos, irmãos. Esse pão, simbolizando o corpo de Jesus. Queria que você trouxesse a memória. Eu sei que a maioria de vocês talvez já tenha sido um filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo. E nesse momento, antes de nós tomarmos o cálice, vamos orar. Lembre-se que esse corpo de Jesus, maltratado, chicoteado, cuspiram nele, socaram o corpo dele, esmurraram ele, deram tapas, era um plural mesmo, na face dele. Ele recebeu um julgamento injusto, condenado injustamente, levou uma cruz que não era para ele, era para Barrabás, era nossa. Quando entrou os pregos, ele sentiu dor real como qualquer homem. Os pregos nas mãos, pregos nos pés, depois de ter umas costas em carne viva. E alguns estudiosos vão dizer ainda que a cruz trazia ainda um sufocamento ainda. Enfim, irmãos, a cruz era punitiva, era para dar exemplo, para que os bandidos da época não errassem, porque eles sabiam que se fossem condenados à cruz, a cruz era tenebrosa. Mas essa cruz, que era nossa, Jesus tomou. Não podemos esquecer disso. Ele morreu por nós. Passa a valer a pena agora, irmãos, em nome de Jesus. Abandone, não tem negociação com o pecado, não tem pecado predileto, não tem sentimento que a gente fica guardando, não tem uma questão de justificar. Pecado é pecado. E agora em Romanos vai dizer também para nós que esse pecado que está te assediando não tem domínio sobre a sua vida. Não tem. Lá em Coríntios também vai dizer, essa mesma carta vai dizer também que qualquer tentação que você estiver passando, Deus já proveu o livramento na tua vida. Você não precisa cair. Deus vai te dar as forças, o Espírito Santo está com você, e você vai viver em vitória em nome de Jesus. Você é chamado para viver em vitória, não para ser derrotado, uma vida complicada, uma vida de altos e baixos, uma vida de gritaria, uma vida assim, vergonhosa. Não, você é chamado para viver uma nova vida, ser parecido com Jesus, andar em vitória, irmãos, ser cheio do Espírito Santo. Chega de embriagar-se com as coisas desse mundo, seja cheio do Espírito. E vai dizer, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre em memória de mim. Tomemos, irmãos, em nome de Jesus. Renovando a aliança com o Senhor.
Jesus, nós te glorificamos, Pai, e oramos a Ti, que haja no Teu mover. Tu sabes, ó Pai, Tu sabes, carecemos do Senhor, e nessa manhã estamos sendo exatamente isso. Não queremos perder o foco, queremos andar no Senhor, sermos cheios, ó Pai, do Teu Espírito, e eu te peço que assim venha acontecer, em nome de Jesus. Poder sentar um pouquinho mais, irmãos? Então Jesus morreu pelos nossos pecados. Lembre-se, irmão, traga a imagem do filho do Mel Gibson lá, paixão por Cristo, daquela forma, punitivo, cruz era nossa, precisava se aplacar a ira de Deus, senão a gente não teríamos acesso ao céu, mas nós seríamos todos condenados. Jesus tomou a nossa condenação, e lá em Colossenses vai dizer, Ele pagou a nossa dívida, a dívida é impagável, nós nunca pagaremos essa dívida. A dívida do pecado que nós carregamos nunca seria paga se não fosse por Ele. Ele rasgou, diz Colossenses, Ele rasgou essa dívida. Por isso que lá, desde o Velho Testamento, vai dizer que Ele lança nossos pecados na profundeza do mar e não se lembra mais deles. Perdoou. E se você já teve um encontro com Jesus, dívida perdoada, e ali então você confessou o teu pecado, ali você entendeu que Jesus estava te substituindo na cruz, indo ao seu lugar. Não podemos esquecer isso. Porque, irmãos, se eu tenho isso em mente, amanhã lá fora eu vou desejar muito mais a santidade, porque eu sei que meu Senhor, o Deus que eu amo, morreu pelos meus pecados. Então não tem mais negociação. O Deus que eu amo, que você ama, o Deus que te levou você está aqui, o Deus que você louvou, morreu pelos seus pecados. Então amanhã, agora, terminou o culto, não tem negociação com o pecado. Eu tenho que olhar para o outro com amor, eu tenho que andar em santidade, eu tenho que buscar. Por isso que a palavra fala, empenhe-se em ser santo. Por isso que também, desde Levítico e também 1 Pedro vai dizer, sede santos, porque eu sou santo. Deus está dizendo aí, sede santo, porque eu quero ter comunhão com você. Você não precisa andar mais sujinho, você pode andar agora limpinho, bonito, cabelo arrumadinho. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse, novas vestes, suas vestes espirituais agora brancas, ante dessa nova vida. Em Apocalipse vai dizer nesse mesmo texto, as vestes brancas, essas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro, da qual nós participamos agora. E estamos declarando, olha, as minhas vestes já foram santificadas lá na cruz, e o teu nome está escrito ali no livro da vida. Agora olha o outro ensinamento, irmãos, para nós finalizarmos. Jesus ressuscitou e voltará para nos buscar, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele ressuscitou, Ele não ficou lá. E isso, irmãos, é sensacional. Tem muito aí, muita gente, Buda e toda essa galera que muitas vezes é adorado em outras partes do mundo, pode ter tido uma vida exemplar, que morreram e estão mortos. Não nosso Deus. Nosso Deus, conforme Ele tinha dito, depois de 3 dias Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que a gente ali também, se nós estamos na cruz com Ele, espiritualmente dizendo, nossa dívida sendo perdoada, a gente também renasce para uma nova vida, para uma nova história, para uma nova igreja, uma nova história. Nós podemos ter uma nova história porque Cristo ressuscitou. E agora nós também, nele, nascemos então para uma nova vida. Nova vida, irmãos. Esse ano eu quero ver cada um aqui, cada vez mais, cheio do Espírito Santo, frutos do Espírito na tua vida. Não mais, olha, eu estou firme, olha, eu não estou firme, olha, eu estou orando, olha, eu não estou. Uma vida, sabe, de altos e baixos. Não, irmãos, constância, porque agora você está em Cristo. E diz lá em Efésios que você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Tudo que nós precisamos já está aí, já está disponível uma nova vida. Você pode orar, ter fé e receber aquilo que você está buscando. Você pode ter constância, um novo coração, novos sentimentos,
novas atitudes, irmãos, nova forma de ver a vida, constância na fé, crescimento na fé. Quanto tempo às vezes nós estamos aqui dentro, está na hora de agora de crescer. Eu oro muitas vezes a Jesus, e eu oro muitas vezes e falo: Jesus, preciso agora temos também líderes. A gente fica pensando na igreja agora, novos passos esse ano, líderes para estar assumindo. Mas irmãos, os líderes estão aqui, são vocês. Deus vai usar vocês. Vocês serão usados pelo Senhor nesse bairro. O Senhor vai usar vocês. Vão ser vocês que vão evangelizar, que vão discipular, que vão ser de repente líderes em pequenos grupos, que vão trabalhar no infantil, vão ser diáconos, irmãos, vão se tornar pastores, vão crescer. Chegou o tempo agora também do crescimento. Cristo ressuscitou, e Ele está te chamando agora. Vem, olha, vem ser usado. Para de ficar somente escutando, né? Agora também vai compartilhar aquilo que você tem recebido. Olha o que o texto fala: o que recebi do Senhor eu te transmiti. O que você tem recebido, você vai transmitir também. Aquilo que você tem recebido do Senhor, a tua história, os teus milagres, está na hora de você agora compartilhar a tua história em nome de Jesus. Acho que mais personagem, irmão. Sobre a volta, olha o que Jesus vai dizer: portanto vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: o dono da casa soubesse a que hora da noite não viria, ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Ele vai vir. Texto de Jesus dizendo: eu vou vir, eu vou voltar, estejam bons. Me parece, irmãos, também nesse sentido, nos dias atuais, esquecemos isso. Eu sei, irmãos, que vivemos uma época, inclusive no nosso país, de uma forma geral, irmãos, muito melhor do que décadas atrás. Muito melhor. Décadas atrás o país era muito difícil de viver aqui, muita infração, muito pouco emprego, enfim, irmãos, era complicado também viver. Hoje em dia eu sinto que nós temos muito mais acesso, vivemos nesse sentido melhor. Eu sei que nesse sentido a gente pode também projetar muita coisa aqui na terra, mas a gente não pode perder, irmãos, o foco no céu. A grande questão, irmãos, não é a casa que você pode ter, o carro que você pode ter, não é a viagem que você quer fazer. A grande questão não é essa. A grande questão, irmãos, é juntar tesouros nos céus. Vigie, seja firme pelo Senhor. Às vezes, irmãos, a gente olha humanamente e pensamos, né? Ah, Senhor, olha, fulano, Beltrano, faz essa viagem, faz aquilo outro, e eu não. Mas, irmãos, não é isso, você deve olhar para isso. Olha, uma questão de: Senhor, esse está sendo tão usado pelo Senhor, eu também quero ser usado, me ajude a me aproximar dessa pessoa, para eu aprender, para eu crescer, para eu ter a mesma vida de oração, a mesma consagração. Vigie, não podemos perder o foco. Agora, irmãos, nós vamos finalizar o culto, não perca o foco. Vigiem amanhã. Jesus veio, morreu por nós, Jesus voltará por nós, e a gente precisa, irmãos, Jesus ressuscitou, e a gente amanhã não pode perder esse foco. Precisamos viver essa nova vida em nome de Jesus. Não perca o foco, então, em nome de Jesus. Jesus nos chamando, então, não para que a gente seja condenado, como diz esse texto, não para a gente não discernir o corpo, não para nós não ficarmos aqui perdidos, não, para nós vivermos uma nova vida, uma nova história. Estão dispostos a isso? Feche os olhos, irmãos. É tempo de viver uma nova história. E eu sei, irmãos, que isso mexe com o nosso comodismo, isso mexe com as nossas resistências. Eu sei que isso a gente posterga, mas chegou o momento agora de tomar uma posição. Fazer isso em memória de mim exatamente nos chama a isso. Está disposto? Tenho visto, irmãos, igrejas cheias, mas cadê o exército do Senhor? Eu sou uma época em que na década de 80 éramos muito poucos, mas havia um grande exército. Precisamos voltar a isso.
E eu creio que nessa manhã o Senhor está chamando a gente para isso. Fazer isso em memória de mim. E eu te gostaria que você orasse e visse, e perguntasse para Ele se você perdeu o foco. Faça uma oração difícil agora. Fala: Jesus, eu estou me embriagando com as coisas desse mundo, ou eu estou me enchendo do Teu Espírito? Jesus, eu esqueci o que o Senhor veio fazer, e em memória de mim já ficou para o passado, e eu entrei no ritualismo de celebrar ceia. Jesus, vim na igreja, deu só um ritual, onde eu celebro, porque eu já fiz a minha parte, eu vim do culto, já entreguei meu dízimo. Será que virou isso, irmãos? Se virou isso, é tempo de voltar. E Apocalipse nos chama a voltar ao primeiro amor. E hoje eu gostaria que você voltasse ao primeiro amor. Cadê o jovem que orava, a menina que orava? Cadê as pessoas que queriam mudar o mundo quando se converteu? Aquele fervor. E você queria compartilhar de Jesus para os outros. Onde está isso? Onde foi parar isso? Eu sei que hoje é tempo de resgatar. Onde está aquela pessoa que não via a hora de estar no culto, não via a hora de orar, que celebrava quando despertava de madrugada, porque ia conversar com Deus? Pessoas que faziam votos com Deus. Cadê? Talvez você fazia, talvez esteja fazendo. Se não tiver, volte. Se não tiver, volte. Cadê as pessoas que vão chorar hoje pelos seus próprios pecados? Eu tenho chorado. E eu fico inconformado. Quantas coisas eu fui carregando e eu não resolvi com Deus. Fui postergando. Sabia que não era certo, mas fui levando. Tem situações da tua vida que você precisa confessar. Faça isso, abandone pecados. Vá viver uma nova história. Jesus